povo. Começa aí. Ela quer fazer um vídeo comigo e fala começa aí. Lógico. Então eu vou começar. Eu comecei já. Não precisa ficar constrangido. O anãozinho e o gigante. Vai dar tudo certo. Vai dar? Vai. Não preciso ficar Já nervoso? deu, não. Já deu tudo certo. Isso, solta, relaxa. Treina a voz. Ok. Treina a voz igual aquele passarinho que você tava ontem. Ah, tem umas perguntas. Ah, ela tem a lista de perguntas. Não, é umas perguntas que o povo fez. Gente, espera um pouquinho aí que a entrevistadora tá... Esqueceu da pergunta. É novata, ela precisa da lista de perguntas. Não, são 3 só. 3 perguntas. Mas eu anotei pra não esquecer nenhuma. A gente ia sair, ia entrevistar um povo que tem moinho de pedra com água, É. movido a água. Mas aí a água caiu do céu e aí a gente ficou preso em casa. Aí a gente falou, o que a gente faz? Entre fazer um filme e uma entrevista com o Chico, eu falei, eu quero te entrevistar. Legal. Chico, vamos começar então? Na verdade, eu quero fazer esse vídeo aqui igual você fez comigo, Os Amores da Luz. É a vingança dos amores da luz. Não, mas pra você é ruim falar sobre isso? Não, não é nada. É? É que Então. eu gosto de brincar. Então nós vamos falar hoje sobre os amores do Chico, que eu acho que isso é uma curiosidade que as pessoas gostam de saber, né? Não é porque para ficar encherido, ficar sabendo da vida das pessoas. É porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente é amigo dela, a gente tem interesse em conhecer as histórias dela e através das histórias dela, a gente conhecer um pouco mais dela. Um raio-x da vida emocional da pessoa, certo? É, isso. Você podia ter falado uma frase. Eu não sei como as pessoas têm capacidade de alongar. Porque as um coisas. raio-x nem É todo frio, mundo vai entender. é médico. E nem todo mundo vai entender. É muito cirúrgico. É cirúrgico. É. E você não é cirúrgica. Eu não. Ela dá voltas. Eu dá voltas. eu gosto de detalhes, né? Eu sou detalhista, você sabe disso. Ok, vamos embora lá. Vamos conhecer então Mas a gente falou o que vai ser o vídeo? sobre os seus Os amores. amores do Chico. Os amores do Chico. Só que antes temos perguntas dos seus admiradores. Ah, Que é? querem, que eles querem pedir para eu fazer umas perguntas para você. São 4. Então você já tinha falado pra ele sobre Falei isso? na live ontem, falei, gente, eu vou fazer uma entrevista com o Chico, se vocês quiserem alguma pergunta, mande. Ok. É uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe, senão me perguntava, se você tem filhos. Filho biológico não. Mas é interessante, né? Porque teve uma época que uma astróloga olhou meu mapa e falou que eu tenho várias posições em Leão. E a casa de Leão tem a ver com criança, com filho. E da criatividade. Criança, criatividade. E assim que o que eu faço, eu considero cria minha. Minhas crianças, meus filhos, né, por extensão. E é assim mesmo que eu sinto. Quando eu faço um vídeo, quando eu planto uma árvore, quando eu construo uma casa, quando eu faço um desenho, quando eu toco, canto uma música, é uma criação. Então, são criancinhas que eu mando para o universo e às quais eu não tenho nenhum apego, porque eu sei que elas têm vida própria e que elas Ou seja, criança para você não precisa ser, não não é precisa humano. ser a que eu fiz, entendeu? E um detalhe sobre isso também. Eu nunca... Tá doendo suas costas? Não. Eu nunca quis ter filho. Desde quando eu era pequeno, eu já tinha uma noção, eu já sabia de alguma maneira que essa não seria a minha história, né? De produzir mais gente. Produzir coisas, produzir arte, né? Produzir objetos, utensílios, né? É isso. E se você tivesse tido mesmo Se não eu tivesse querendo? tido filho, eu aceitaria, curtiria e assim, houve uma gravidez psicológica, né? Sabe o que é isso, né? Sim, Quando aham. a mulher pensa que ela tá grávida, mas não tá. Então eu já acariciava a barriga dela, já conversava com a criança e tal. E eu tive uma pequena decepção quando se revelou que era falso, né? Aham. E então é isso, claro que eu cuidaria, assim. E eu tenho várias pessoas assim que eu tenho um carinho grande, como se fosse de filho mesmo. Por exemplo, o Jean lá de Santa Isabel.
Sim. É engraçado, ele sente que eu sou pai dele, eu sinto que eu sou filho, né? Que ele é filho meu, né? E a gente brinca com isso, mas sabe, ele tá vivendo a vida dele lá. Sim, tá E eu solto. quero que ele voe, né? Mas E todos é os gostoso. pais deveriam querer isso para os filhos. Talvez, né? Porque talvez meu ascendente aquário já quer logo que as Quer crianças. descartar logo. Ó, eu fiz, Né? coloquei no mundo, agora tchau. Não, assim, eu rapidamente já vou dar elementos para ele se virar Aham. sozinho, sabe? Porque eu não acho que é natural você ficar com um negócio grudado assim. Sim. Será que tem algum bicho na natureza que fica junto, o filho fica junto do pai e a mãe? Você não vê o Eles passarinho? ensinam, Ensinam eles ensinam os filhos a a se comer, a virar. ciscar e depois de um certo tempo, tchau. A galinha, por exemplo, é uma que se o pintinho chegar perto dela, ela bica, ela bate e tropela para Tá longe. vendo? Por exemplo, o passarinho quando tá no ninho, a mãe e o pai já percebem que dá para voar, eles vão lá e empurram no ninho para eles testarem as asas, porque a gente já vem com tudo que a gente precisa, né? Exato. E um pouco de aprendizado os filhotes fazem por imitação e o resto é a vida que vai ensinar, né? É. É isso Esse aí. lance de imitação é a vida tá te ensinando também, né? Né? Porque a gente aprende por imitação. Por exemplo, eu já tô me sentindo a luz, que belezinha, né? Ele falou ontem que queria ter uma risada alta igual Eu a minha, queria, mas mas ele não não consegui consegue. ainda. Quem sabe? Mas sai falso A ainda. convivência faz com que É, você mas tá aprenda. saindo muito falso ainda. Gosta de história de assombração? Então, as histórias de assombração, eu acabo perguntando mais porque o público gosta, né? Não é uma coisa que eu tenha uma especial admiração, interesse, né? Mas o povo gosta de contar, né? E cada um conta a mesma história de uma maneira diferente. Então não importa se eu já E escutei você aquela história. acredita? Olha, eu nunca vi assombração, mas eu acredito na capacidade que a mente humana tem de criar qualquer coisa. Então, se você acha, você admite a possibilidade e são dadas as circunstâncias, por exemplo, você está sozinho no escuro, meia-noite, passando numa estrada onde todo mundo falou para você que ali tem um corpo, uma coisa que aparece, um vulto. Então ela vai ver. Se tiver um barulho, aconteceu comigo uma vez de eu estar sozinho, que eu morei muito tempo sozinho no meio da mata, né? Num lugar que só chegava de a pé, tinha que andar 4 quilômetros a pé, não tinha energia elétrica, e eu estava sozinho nessa casa. E normalmente eu não tenho medo. Mas quando a gente está sozinho, a gente escuta um barulho, a gente vai querer interpretar. O que que é esse barulho? Ah, isso aí é o cano da água que estourou. Ah, isso aqui é a enxada que está batendo ali porque ela está solta, né? A gente vai buscar entender o que que são os barulhos. Quando eu tô com mais gente, eu não dou muita bola para isso. Aí você tá sozinho e eu escutava um barulho que era, que eu não sabia o que era e parecia uma pessoa raspando a roupa assim, sabe? Uma roupa porque No não tinha. tanque? Não, uma roupa que fazia barulho, sabe? Como se fosse uma Ah, roupa tá. de papel, assim, uma coisa assim. E eu falava, eu saía ali fora, eu não via ninguém, né? E não tava ventando forte. Eu não via ninguém. Aí até que depois de umas tantas vezes eu vi, era a folha da bananeira balançando e ela raspava de um jeito que fazia um barulho que eu interpretei como uma pessoa mexendo numa roupa engomada, por exemplo, sabe? E aí eu pensei, puxa vida, olha, se eu fosse uma pessoa crédula, eu teria inventado uma história nesse negócio aí que eu quase que vi uma pessoa, né? Que estava ali na minha casa e não se apresentou, né? Mas fez barulho e tal. Aham. A gente inventa essas coisas. Então eu acho que, não sei se não for todas as histórias assim, né? A maior parte é. Agora, se existe, existe, eu nunca vi. E eu acredito, muitas pessoas falam com convicção que elas viram. São pessoas de idade que você não tem por que duvidar. E talvez elas tenham visto mesmo, dentro do imaginário dela, elas viram. Teve uma vez, Chico, que eu batia tijolo, né? Então, para você bater tijolo, você levantava tipo 1 hora da manhã. É. E eu tinha que atravessar a estrada, você conhece lá que jeito que é? Eu tinha que sair da casa dos meus pais, atravessar a estrada e uma matinha. Porque o lardia era do outro lado da estrada e eu tinha que passar por uma matinha. Tinha uma trilha. E aqueles tempos eu usava calça de boca de sino, né? É. A gente... Então, eu ia com uma lamparina de querosene para clarear o caminho, que era uma noite bem escura. Então, 1 hora da manhã, peguei, me arrumei e fui.
Quando chegou nessa matinha, eu escutei isso que você falou, me lembrei porque você falou... Roçar da roupa. Roçar da roupa. Eu falei, tem alguém me seguindo. Já pus na minha cabeça, tinha alguém me seguindo. Falei, eu vou acelerar o passo. E comecei a acelerar o passo. Aí a pessoa acelerou também. Falei, putz, e agora o que eu faço? Falei, eu vou correr. E aí no que eu corri, a pessoa começou a correr também, apagou a lamparina com o vento. E eu corri desesperada. Eu não sei como que eu cheguei no larguinho, no escuro, sem luz. Foi só quando eu cheguei lá, que parou o barulho, que eu percebi que era a barra da calça Que que batia encostava na uma na outra. Olha que louco, né? Então a imaginação, a mente ela sempre cria algo que amedronta mesmo. E quando você tá falando aí, me aconteceu mais pelo menos 2 vezes que eu tô lembrando. Uma vez eu tava sozinho como fala, num apart-hotel, que tinha vários apartamentos em Teresópolis. Eu nunca tinha ido lá, nunca tinha dormido, foi a primeira vez que eu dormi sozinho na minha vida. E eu tava lendo um livro na cama e o interruptor era longe. Aí chegou uma hora que o interruptor desligou. E aí, era de noite. Eu não dormi mais, até de manhã cedo, esperando que hora que a pessoa ia se apresentar. E não apresentou nada. O que aconteceu? O interruptor estava com a molinha fraca e desligou. E você perdeu o sono. Eu perdi o sono a noite inteira, Esperando alguém. paralisado, com a esperança de que se eu não me mexesse, ele não ia saber onde eu estava. Então Tá quer vendo? dizer que apagou, ficou no escuro. Ficou no escuro, é. Então, aí piorou, né? Porque aí você pode imaginar o que quiser. Tem mais, depois a gente conta em outras vezes. Sim. Agora eu tô lembrando, né? Sim. Mas todas as vezes eu entendi que era da minha mente criando essas coisas, né? Desde quando você é nômade? Eu não sou nômade, me considero nômade. Eu, assim, se eu fosse cigano, se eu morasse no deserto, aqueles que ficam andando, né? Eu acho que eu seria um nômade, isso eu considero ser nômade. Mas eu ainda tenho um lugar que eu falo que é a minha casa. Pra voltar. Pra voltar. E que é onde eu estou lá em São Francisco Xavier agora, que eu alugo. Eu não tenho esse lugar, nem quero ter. E então, eu tentei ser nômade, né? Falei, eu não vou precisar, não quero mais casa. Minha casa vai ser onde eu estiver. Mas eu não estou pronto para isso. Eu sei que é um processo que eu nem sei se vou conseguir fazer nessa vida, porque eu acho que é um exercício de desapego, né? É bem grande. Não só de desapego, mas assim de valorização de mim mesmo, de quando eu estiver no espaço alheio, saber pedir para o outro coisas que são boas para mim, confortáveis, para eu me sentir bem nesse lugar, que não é muito fácil. Por exemplo, a gente está aqui nessa pousada, eu com a Luz, né? Tem 4 camas, mesmo assim a gente não está conseguindo se acertar para dormir, né? Porque eu gosto de ventilador, ela não gosta de ventilador, ela quer cama dura, ela não gosta de barulho, ela dorme num horário diferente do meu. Olha como é complicado e com tantas opções assim pra gente ter. Ela foi dormir um dia lá na cozinha, o outro ela virou com as pernas para o outro lado para não pegar o vento na cabeça, né? E eu tô dormindo num colchão não tão maravilhoso, mas porque ela tá comigo, ela tem dor nas costas, então eu dou a cama melhor para ela. Então você vê essas acomodações. Mas percebe que a gente se adapta? Adapta, tudo bem. Por quê? Porque existe um bem-querer entre a gente, então um vai querer cuidar do outro. Mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, você vai na casa dos outros, a primeira noite, ou primeira manhã que você vai lá, você não sabe se você vai cagar no banheiro, os outros vão escutar, vai sentir seu cheiro. Aí o negócio faz assim, volta pra dentro. Veja se você a primeira noite, primeiro dia é difícil cagar na casa dos outros. Aí você tem que acostumar, então por isso que é bom quando tem mato, aí você vai no meio do mato. Exato. No meio do mato serve pra isso também, né? Então é isso, eu não sou nômade, não me considero nômade, eu preciso aprender, é um estágio que eu gostaria de atingir ainda. Uhum. É isso. E a última pergunta, para depois a gente começar com Aí depois as a gente minhas. pode viajar. Pode. É. Pretende ter um outro relacionamento? Olha, o ponto em que eu estou nesse momento é assim, eu quero me dar o melhor, eu quero cuidar de mim, porque eu percebi que todas as outras vezes em que eu rompi um relacionamento, eu logo já estava querendo pular para outro. E hoje, com 66 anos, eu percebo que eu tenho que cuidar primeiro de mim. Na hora que eu tiver bem gostosinho comigo, inteiro, se aparecer, vai aparecer uma pessoa inteira para mim. E se não aparecer, eu já estou inteiro, pronto. É isso aí? Você se completa.
Eu acho que... Está procurando se porque, completar. olha aqui, por exemplo, eu não estou num relacionamento, mas olha aqui, ó, eu tenho amigos, né? Eu tenho pessoas com quem eu posso falar qualquer coisa. Isso é importante, né? Não precisa ser, às vezes nem... Rotular, né? não precisa rotular como que é. Relacionamento é uma coisa muito ampla. A gente, que pela sociedade que a gente vive, até para o funcionamento da sociedade, para a manutenção do status quo, o casal é importante, né? A moral tem que ser desse jeito e tal, você tem que se comportar assim para ter uma certa previsibilidade de como que o poder vai lidar com as pessoas, né? Se começa a ter muita gente louca igual nós, o negócio vai virar uma ebulição. É isso que eles não querem. O leite vai ferver, vai cair, vai sujar o fogão. E todo mundo vai querer a mesma coisa. Então vocês tomem cuidado, porque não é muito fácil ser do jeito que a gente é, não. Porque a gente corre risco, né? Primeiro de ser execrado, e por causa dos preconceitos que as pessoas têm, né? Explica execrado. Execrado é assim, Execrado. cancelado, vai. A terminologia de hoje é cancelado. E é desagradável, né, gente? Assim, eu não quero ser amado por todo mundo, mas assim, quando existe violência na intenção, nos comentários, é muito chato a gente receber isso, né? A gente sabe como lidar com isso, mas não é gostoso. Não é gostoso e eu não desejo pra ninguém. Sim. É isso. Bom, a chuva parou, então a gente pode... A gente vai parar e depois a gente volta. Segundo então, capítulo daqui a pouco. E aí sim vai começar a entrevista. Não desliga não. Esse chapéu tá aqui, gente, não sei se vocês repararam. Se quem gostar, joga uma moedinha aqui, tá? Ou o que tem. A gente aceita. Dá o que tem. Pode ser então, amor vamos também. Lá? Vamos. Vamos encher o chapéu de amor. Então vamos dar continuidade à entrevista que a gente parou ontem. Já começou? Já. Parte 2. Parte 2. Agora a gente não tem mais perguntas, pelo menos eu não li mais nenhum. Então vamos começar a falar. Gente não tem mais perguntas. As pessoas, né? Não fizeram mais perguntas. Então agora é a minha vez de fazer as perguntas. Vou botar isso aqui para proteger do vento. Tá. Os amores de Chico. Os amores de Chico. Qual foi o seu primeiro relacionamento junto com a pessoa, assim, que você foi morar? Você lembra a sua idade ou não? O primeiro relacionamento que eu fui morar foi na barriga da minha mãe. Eu não me lembro muito bem, né? Mas ela falou que quando eu morava lá, ela comia muita goiabada. E o que aconteceu foi que quando eu me dei por gente, e até hoje eu gosto muito de goiabada, diz que conforme a comida que a mãe gosta, o filho já sente também e já sai de lá de dentro com vontade de comer goiabada. É a mesma comida, é. Por isso que você anda com uma goiabada na sua sacola? Até a minha calça, a cor da minha calça é cor de goiaba. Mas eu não sou goiaba, gente. Então seu primeiro relacionamento com mulher foi com a sua mãe? Então eu acho assim, sabe, pra ser bem freudiano mesmo, eu acho que é mesmo, né? Porque, pô, a gente fica 9 meses lá, a gente... Sendo alimentado por ela. Sendo alimentado, sendo aconchegado. E assim, é engraçado, né? Porque com 66 anos, né? Faz pouco tempo até, eu falei até pra Luz isso. E eu me dei conta de que em todas as mulheres com as quais eu me relacionei, eu estava vendo minha mãe. Elas eram a minha mãe. De alguma maneira, eu tinha elas como minha mãe. E o que é mãe, né? Mãe é aquela que primeiro nos abraçou, assim, dentro da barriga dela. Então, segurança. A barriga da mãe é uma coisa que transmite segurança. Então, estar com essas mulheres era segurança. Elas eram meu porto seguro e elas eram... Porque a minha mãe é muito atirada e eu sou mais recatado, ela era um pouco meu elo de ligação com o mundo exterior. E aí, a partir desse reconhecimento de que as mulheres eram minha mãe, foi uma coisa assim que eu achei que era pouco. Porque eu não estava vendo a mulher com quem eu estava me relacionando, eu estava vendo talvez uma imagem, uma projeção daquilo que a minha mãe tinha sido para mim. E nessas eu me dei conta que eu precisava me recolher, ficar um pouco comigo. Mas né? isso agora? Isso agora, 66 anos, faz poucos meses, né? Mas tem também aquele lance do cuidado que a mãe tem com o filho? Tipo, a mãe fazer sua comidinha, a mãe cuidar das suas... Não é esse cuidado, não. Certo, é mais não um é aconchego. É uma segurança que eu tinha que se eu estou com essa mulher, eu estou bem diante do mundo. Eu me sinto corajoso. Protegido. Eu me sinto com coragem para enfrentar o mundo. Quando eu estou sozinho,
eu não estou bem e eu me sinto com medo de enfrentar o mundo, entendeu? É uma coisa bem abstrata, mas é muito, para mim é muito concreta, né? E agora eu estou buscando ter essa coragem a partir de mim. Essa coragem eu estou buscando em mim e não com a ajuda tipo muleta, né, de outra pessoa. É isso, basicamente é isso. Você perguntou do primeiro, foi esse. Quantos anos você tinha quando você transou pela primeira vez? Quando você perdeu a virgindade? Pois é, então essa foi uma coisa muito interessante, porque eu namorei algumas meninas, mas na hora do ato, né, era uma coisa que eu sempre me vinha assim, ai, ai, vai ter um filho e eu vou ter que cuidar de uma criança. Eu tinha medo do filho, da criança, que é a criança que eu podia gerar e que aí a minha vida ia ser determinada por viver para sempre com aquela mulher e ter que formar uma família. E eu me lembro falando disso, eu me lembro que desde criança eu tinha uma noção muito nítida, clara, de que eu não queria ter filhos e que nem família para mim não era importante, assim, a constituição, pai, mãe, filho, emprego, casa, tá, aquela coisa que eu acho que como eu sou o mais velho de 6 filhos, eu vi todos os meus irmãos nascerem, ajudei a cuidar. E eu vi a dificuldade que meu pai e minha mãe tiveram, com, sabe, todo o empenho que eles tiveram. Eu sei que eles deram o melhor deles, mas para mim aquilo era muito assustador. Eu não queria repetir a história. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade e era não só a uma responsabilidade. anulação também da própria vida em prol do outro. Isso, então eu estaria satisfazendo uma coisa mais da sociedade e da família que estaria me cobrando um comportamento que eu não queria ter. E na verdade foi isso que eu fiz na minha vida inteira. Eu busquei o meu jeito de ser, a minha expressão interna da minha essência. E por isso que eu queria fugir de padrões, né? Desde sempre, então. Eu tenho memória que é desde sempre que eu venho buscando essa... Ah, você perguntou da primeira vez, né, que transou. Então, assim, eu evitava ao máximo, né? Até meu pai, vinha frases do meu pai que ele falava isso, o medo dele era esse. Mas o meu já era anterior ao dele, né? Até que uma vez, né? Pode falar tudo aqui? Pode, porque... Sem censura no seu canal? Sem censura, porque não é para criança. Não tem criança no canal. Então, eu estava em São Paulo, eu estava estudando artes plásticas, né? E eu estava na casa de uma amiga minha, que era artista plástica também. Ela tinha aquele negócio, como que chama? Paralisia infantil, né? Andava meio tortinha assim. A gente tinha fumado um monte. E a gente estava se agarrando assim, se beijando, não sei o quê. Quando eu vi, já estava lá. E eu senti uma coisa maravilhosa. E eu não tive medo mais. Você lembra da idade que você tinha, não? Eu devia ter 21 anos, uma coisa assim. Então já foi mais velho. Bem mais velho, né? A turminha da minha idade, as mulheres, os homens, tudo 13, 14 anos, já estava tudo aí, né? Já sabia como que era a coisa, como que fazia filhinho. E eu sabia, mas nunca tinha experimentado como era. Na prática. E foi maravilhoso, foi uma coisa muito gostosa. E aí a gente queria fugir junto, né? Se apaixonou. A gente queria fugir junto e ela queria ir para Mauá, eu também queria ir para Mauá, no Rio de Janeiro, que era onde o povo alternativo, hippie, estava vivendo, né? E aí eu perguntei para ela, né, assim, eu falei assim, mas então como que a gente vai fazer? Você tem dinheiro, não tem dinheiro? E eu tinha uma grana e eu ia fazer licores, porque eu sabia fazer licores. Para mim, grana nunca foi um problema, porque eu sempre soube ganhar. Eu sei ganhar minha grana, Eu faço comida, eu faço serviço, qualquer coisa, entendeu? E assim, não tem grana? Não tem, mas não vou me sentir mal por causa disso. Eu vou pautar minha vida em função daquilo que eu tenho, entendeu? E aí, assim, o barato vai ser fazer grana. E isso me estimula e me move a tomar iniciativas e traçar caminhos na minha vida também, né? Eu sei que no fim da história, eu não sei por que aconteceu, que ela ficou achando que ela não tinha dinheiro, aí não sei, eu sei que assim, deu um negócio que não deu certo por causa de grana. Foram para Manaus. Não fomos para Mauá, a gente separou. Separou, Acho que a gente ficou junto mais algumas vezes, mas a gente não foi junto mais, por causa de questões práticas, na verdade. Eu sou muito prático, gente, sabe? Eu falei assim,
tem que funcionar a coisa pra mim, né? Vocês chegaram a morar junto ou não? Não, mas eu morava numa república, ela ficava lá, eu ficava na casa dela, era uma coisa meio... Na cidade, assim, a gente é muito disponível, né? Aham. Então não tinha muito essa coisa de morar junto, não. Certo. Mas, bom, aí foi a história. É, Essa foi a próxima primeira pergunta, vez. porque eu não sei contar minha história muito assim se os outros não perguntam, vai. Tá, essa foi a primeira vez, então, que Foi você a teve primeira contato vez, com uma é. mulher. Certo. Ah, teve uma que foi muito próxima dessa, e não sei se foi antes ou depois, mas foi muito, no tempo foi muito próximo, assim. Foi também, a gente foi pra uma cachoeira e tava dentro da barraca, né, e aí a gente ia transar. Aí a cara dela começou a se transformar num macaco. Eu juro pra vocês. E não deu, então foi assustador pra mim, você entendeu? Aham. Porque a cara da pessoa se transformou muito rapidamente. E assim, e eu falei, porque eu sou uma pessoa franca, né? Eu Aham. falei pra ela. Aí broxou daqui, broxou dali, acabou a Entendi, história. ela não gostou de se parecer Mas eu com uma gostava macaca. dela, era uma coisa, sabe, assim, tinha uma coisa, tinha uma energia, tinha uma história ali, mas que acabou... Aí o que que eu interpretei disso? Eu falei assim, bom, a cannabis, de repente, ela abre algumas portas, né? Sim, E eu não sei se eu vi realmente ou era o reflexo de alguma coisa que eu tinha dentro de dentro mim. de você. Mas o que importa é que também não deu certo Não com rolou. essa. Vamos falar sobre os seus casamentos. Casamento. Casamentos. Qual foi o primeiro? Qual a idade que você tinha? Era uma mulher? Era uma mulher, sim. Era uma mulher. Eu nunca casei com homem, não. Não. Até porque eu não podia casar com homem naquela época, É. né? Agora que pode, e agora eles querem fazer uma lei para não poder mais, né? Ah, é? Tá, por isso que eu falo para você ver notícia, Luz. Já tá no Mas Congresso. é muito ruim isso. Eu gostaria que isso não tivesse acontecendo, então eu não Que não quero precisasse nem ver. nem ter essa lei. Na verdade, Exatamente. não precisasse ter lei para isso. É. Bom, é o seguinte, a primeira vez, eu teve uma época que eu acabei... Onde você conheceu ela? São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. Eu tinha tentado 3 faculdades, quer dizer, eu comecei 3 faculdades e saí das 3 porque eu achava que aquilo lá era morte para mim, né? Se eu tivesse que me transformar naquilo que a faculdade propunha como curso. Então eu saí, acabei voltando para casa dos meus pais, trabalhando de garçom, trabalhava num restaurante, bar-restaurante do amigo meu, e eu conheci essa menina, uma Nisei. Não, acho que ela já era mais uma geração, Sansei. Neta de japonês, né? E eu me encantei por ela porque ela era muito extrovertida. Eu sentia que ela era mais brasileira que eu. Toda... Tá. Falei, nossa, Toda que mulher. vontade. E oriental, né? Eu acho ela muito bonita, cabelo escorrido assim. Meio... Andava de chinelo, sabe chinelo de andar dentro de casa? Aquele chinelo de couro assim. E umas roupas tudo bem largona e tal. Então a gente era... Yoko Ono e John Lennon. Eu tinha barbinha. Eram os dois, assim, todo mundo falava, os dois lá. Então com ela teve uma festa, né, na casa de um amigo meu, que sabe aquelas festas que pai e mãe vai embora e deixa os filhos, faz a À festa? vontade. O gato vai embora, o rato faz a festa, né? E eu acabei ficando com ela, já era de dia. De dia, tá gravando? Tá. O ruim se não gravar, né? Depois que... Depois perde. Fazer de novo é terrível, gente. Aí a gente acabou ficando junto, foi muito gostoso, muito legal. A festa durava a noite inteira. Já estava de dia quando a gente transou, né? E a gente ficou num quarto da casa, nem sabia de quem era o quarto, nada. E aí eu comecei a gostar dela e a gente sempre tinha que fazer escondido. Então a gente ia Mas naquele... escondido de quem? De todo mundo, porque o pai e a mãe dela não podiam saber. E eu sempre acho que... Eu não gosto que os outros saibam da minha vida, não, o que eu estou fazendo. As coisas mais íntimas, eu gosto de fazer... sem... Eu não sou... Alarde. Sem alarde. Eu não gosto que os outros fiquem vendo, eu nada. Essas palhaçadas que eu faço são palhaçadas que é para os outros ver mesmo, né? Mas as coisas mais profundas... Você guarda pra você. Eu guardo para mim e para as pessoas que eu permito penetrar na minha intimidade. Bom, então a gente ia em casa abandonada, a gente ia em hotel, assim, um motel, né? Onde não tivesse ninguém Onde olhando. que tivesse ninguém. Então o que a gente fazia? Eu não tinha carro nessa época, então a gente andava de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, uma Monarch, que tinha um bagageiro, não era de marcha, e ela andava com um cobertor, porque era frio naquela época.
ela andava com um cobertor que chamava futon. O japonês sabe o que é futon. É um edredom grosso que ela mesma tinha feito pra gente ir nesses hotéis assim. E era um hotel que não tinha nem banheiro. O banheiro era de várias para vários Pra todo mundo. No quarto só tinha uma pia. Você acredita? Para quem é de São José dos Campos, é o Hotel Castilho. E aí é o seguinte, e aí a gente transava escondido na casa dela, na minha casa, quando a gente achava que não tinha ninguém. Um belo dia eu e ela na casa, num quarto dela, na casa dela. O pai dela tinha acabado de morrer e a gente ali no gostosinho, né? Em luto. Que luto. Não. Enrolado, não era em luto. É enrolado. Sim. No outro. Aí abre uma porta assim, do quarto. Aí a mãe dela fala assim: "Oh, agora vai ter que casar." Eu falei: "Ah." E ela: "Pá." Eu falei assim: "Tá bom, tá bom, tá bom." Aí eu nem lembro, acho que eu nem fiquei sem graça, sabe? A gente ficou assustado, mas sem graça mesmo não fiquei. Porque é uma coisa, nunca pensei que ela ia entrar lá, né? Eu acho que ela já estava escutando, assim, e já chegou e falou: Sim. "Agora vai ter que casar." E aí eu pensei bem e falei assim: "Ah, tá bom." Porque eu gostava da menina, né? Não vou falar o nome dela. E aí eu falei assim: "A gente pode casar, mas só se for no dia 1º de abril." E eu pensei: ninguém vai querer, né? Aceitar casar no dia 1º de abril. Eu pensava Porque não vão acreditar, era uma né? saída, né? O pior é que todo mundo aceitou, como se nada fosse diferente nesse Como se dia. fosse uma data especial pra Como você. se não tivesse um cartaz bem grande, Dia da Mentira. Pra mim tava E vocês bem grande. casaram no papel Casamos mesmo? no papel no dia 1º de abril, cartório vazio, porque ninguém casa nesse dia. Meu pai não foi no casamento. Não? Não. Ele não queria que você casasse? Acho que meu pai sacou, né? Que eram Você tava com quantos anos? 23 ou 24 anos. E ela? Ela acho que tinha 4 anos menos que eu, 19 ou 20 anos, né? A família dela muito Tradicional. conservadora no sentido assim de trabalhar junto, porque japonês tem aquele espírito de equipe, né? Então eles tinham lojas na cidade e tal, e eles queriam que eu participasse da vida lá, e eu queria ir para o sítio, morar na roça. Eu já tinha uma casa na roça que eu tinha acabado de construir. E, na verdade, eles queriam que eu fosse participar da família Da deles, cidade. que eu fosse um funcionário das lojas deles, que eu acho que eles tinham 3 lojas lá na cidade. Mas eu não queria isso pra mim, eu queria morar no mato, né? Então a mãe dela ia todo domingo lá levar comida pra gente. Lá no mato. No mato, ela levava a comida pronta pra semana, né? E chegava lá e ela falava: "Mas Chico, precisa de um trator aqui, tem muito mato, né? E eu vi que você tá plantando mamão. Mamão não dá okané. Okané é dinheiro." Então era uma coisa, eu tava numa mão, eles estavam em outra, né? E a minha esposa trabalhava em São Paulo. Trabalhava não, ela estudava japonês em São Paulo. E então ela vendia os licores lá, eu fazia os licores na roça e levava para São Paulo. Né? Isso durou um tempo, até que ela aplicou para uma bolsa no Japão. E para aplicar para essa bolsa, se você fosse solteiro, você tinha mais chance. E ela disse que ela era solteira. Então aconteceu que ela ganhou a bolsa e eu fiquei aqui no Brasil, né? E ela foi pro Japão. Isso foi, acho que a gota d'água, assim, eu queria muito ir pro Japão. Eu já estava aprendendo japonês e ela foi. E eu fiquei. E aí a gente se separou, né? Ficou quanto tempo junto? Não sei se um ano e meio, acho que ele nem podia ainda. Tinha que ficar 2 anos naquela época para Considerar casamento. divorciar e casar. Então a gente teve que esperar ela voltar do Japão para fazer o divórcio, né? Mas aí já tinha acabado tudo mesmo. Já tinha perdido o encanto. Foi muito legal para muitas coisas, né? Para mim foi um grande aprendizado também. A família dela foi maravilhosa, assim, porque não teve negócio de grana, sabe? Assim, cobranças. Foi muito legal. Eles foram muito corretos. E ela ficou de boa? Separou de boa também? Ela separou de boa. Sim, claro que sempre fica toda ruptura, toda separação, né? É dolorida, né? Sim. Mas assim, em vista do que aconteceu, eu acho que foi tudo bem, né? Foi tudo maravilhoso. E aí o que aconteceu? Ela deixou várias roupas dela lá. Acho que eles tinham muita abundância, né? Deixou várias roupas dela, deixou um guarda-roupa. E aí eu já estava com uma outra, que era a segunda, né?
Ah, antes de se separar, você já Não, tinha. não, eu já separei e Ah, depois tá. que separou já estava com uma outra, assim. E onde você conheceu essa outra? Essa outra eu conheci, eu acho que eu queria cantar eu queria cantar num coral. E aí eu procurei um coral na cidade e ela era secretária da escola de música. Uhum. E a gente se gostou, né? E aí se juntamos também. Mas eu queria contar um episódio interessante Da roupa. porque um dia eu tava cozinhando ali no fogão, né? E com a minha nova já, e, e a porta abre de novo, né? Puf! E aparece a Sansei, Aham. falando, olhou pra mim, olhou pra minha nova e falou assim: Ah, agora você vai dar certo com essa, Chico. Com essa aí você vai dar certo. Tava torcendo? Ou tava E ela cerimônica? tava vestida com as roupas. Ah, Porque da tava. ex. Da ex, pois já tava lá. E aí eu falei, olha, não sei o que, tá. E o que você veio fazer aqui, né, e tal? Ah, eu vim consultar você. Eu falei, o quê? Consultar eu? O que aconteceu, né? Não, porque eu tenho 3 pretendentes. Eu estou com proposta de 3 maridos. 3, né? 3 homens, né? E ela queria que você escolhesse pra ela? Ela queria que eu aconselhasse ela qual que era o mais, né? Então, assim, tinha um alemão, que era um filho de um industrial rico, né? E tinha um americano, que era filho de diplomata, que não era tão rico, e tinha um japonês, que não era rico de nada, mas era japonês, Certo. né? Da mesma linhagem. Daí o que eu falei pra ela? Casa com o japonês, lógico. Né? Porque se ela estava com o japonês e ele não tinha dinheiro, quer dizer que ela gostava dele, alguma Sim. coisa. E os outros podia ser por conveniência. Mas ela acabou escolhendo o alemão. Ah, O mais é? rico. Então não adiantou nada você indicar. Não adiantou nada, meu conselho, ó, vale pra nada. E, bom, e com ela eu nunca mais conversei e tal. Aí foi a segunda vez. Aí eu acho que, então, essa segunda, na verdade, foi uma história engraçada, porque uma vez ela foi dormir lá em casa. Isso lá na roça. Tava na roça. E tava muito frio, de novo tava muito frio. Então tinha um amigo meu, tinha ela e tinha eu. E aí, lá era frio, porque era telha assim, sem forro, né, igual aqui. E tinha a minha cama de casal e tinha uma outra lugar que a pessoa dormia na sala. Ia dormir no sofá da sala, por exemplo. Só que era mais frio, né? O quarto tinha um pequeno forro de madeira e tal. Então a gente jogou um jogo no palitinho pra ver quem ia dormir na cama comigo, porque era muito frio, você acredita? E nunca viu os 3? Ai, não. Naquela época não. Você que não gosta de dormir com nenhum, imagina com 3. Não, mas naquela época eu acho Sim. que eu era mais, né? Eu dormia mesmo, Não, né? E hoje que eu tenho sono mais leve. Mas no fim, ela ganhou no palitinho, então ela foi dormir comigo, entendeu? E aí nessa noite a gente ficou. Você acredita? Tá. Olha só, e se tivesse sido o cara, eu nem sei como que ia ser, se ia acontecer, ou se ia demorar mais, né? Mas a minha vida tem dessas coisas completamente, não sei se é aleatórias, né? Ao acaso, né? Porque E você eu casou deixo, eu com gosto. ela também? Não, com essa não casou. Só morou junto? A gente morou junto, ela era uma taurina. Quanto tempo? Acho que foram 7 anos que a gente ficou junto. Durou bastante. Esse durou mais, Cozinhava bem? Super bem. Eu só me dei conta que ela cozinhava tão bem quando a gente se separou. Ela cozinhava muito bem, ela era ótima na cozinha. A gente estava sempre junto, sabe? A gente ficava 24 horas junto, o tempo inteiro. E aí a gente acabou indo para França juntos, né? Ela foi morar comigo, lógico, largou a escola lá, a gente tinha a horta. Ela sabia fazer caruru, serralho, tudo ela sabia. Fazia curso de macrobiótica, ela adorava cozinhar. A gente foi para a França juntos por causa de um amigo meu que me convidou. Estava tendo o bicentenário da Revolução Francesa, era 1989. A gente foi no começo do ano e ficamos lá junto com os amigos e tal, comemoramos, ficamos na casa dos pais dos amigos, conhecemos um pouco a França, viajamos, né? E fomos colher uva, né? Para ganhar dinheiro. Porque na Europa, eu acredito que ainda seja, né? O primeiro mundo. Sempre eles pegam a mão de obra do terceiro mundo, que é mais barata, para baratear os custos, né? Eles falam que é proibido, mas tá cheio. Sempre tem que deixar uns lá para trabalhar. Então a gente foi colher uva no sul da França e quando acabou a colheita da uva, ia começar o inverno.
Aí eu já tinha um endereço de uma comunidade, que é uma rede de comunidades, que a comunidade da Arca, de Lanza del Vasto, que é de inspiração gandiana. Então eles aceitam as pessoas lá. Qualquer um que chega, eles têm que aceitar. E nós fomos então de carona, né? Porque na França não é muito fácil pegar carona não, a polícia parou a gente, sabe? Era difícil. O cara que parou, ele parou porque disse que a menina que estava comigo, né? A minha companheira, ela ajoelhou na estrada e fez assim. E o cara parou por causa disso. Não era fácil pedir carona. Que eles não davam. Não sei, eu não sei se foi azar nosso, mas eu não tive sorte lá não, muita sorte para pegar carona. Nós acabamos indo para a comunidade que era uma abadia do século XIII. Agora vocês imaginam, Nossa, é um que castelo enorme de pedra, sabe assim? Mas é de pedra de verdade, não é que nem aquelas coisas americanas que você vai bater de madeira. Era de pedra mesmo. Um lugar lindo, com capela, com cemitério. E era voluntariado ou não? É voluntariado, você fica lá, você come, dorme e trabalha. Né? E trabalha, você não trabalha de escravo, você trabalha, sei lá, 5, 6 horas por dia, né? Ajuda. É como voluntariado. É como voluntariado que você faz World Packers, Workaway, só que é informal, você chega lá. E o bacana deles lá é que eles são ecléticos, eles acolhem todas as religiões. Segunda-feira rezava para budista, para o budismo, terça-feira para catolicismo, cristão, né? Quinta-feira judaísmo, muçulmano, sabe? Era muito legal. Tinha a prece matinal era para uma grande religião. Certo. E de noite eles faziam a prece do fogo. Então tinha uma prece linda, se vocês achavam, em francês chama Prière du Feu. Era a prece do fogo, onde que a gente dava as mãos e a gente fazia uma intenção de queimar todas as coisas ruins naquele fogo que estava ali no meio da gente. Toda noite tinha isso. Eu fico até arrepiado de lembrar, porque é muito lindo, sabe? Esse é um trabalho grande que tem na Argentina e em outros lugares do mundo, ainda existe, né? Quanto tempo você ficou lá? A gente ficou uns 6 meses lá, mais ou menos. Bastante. E aí, o que aconteceu? Eu estava com ela, já não estava muito se bicando bem, e eu fui embora. Viajei sozinho de carona para Grécia. E ela ficou lá? E ela ficou lá. Quando depois a gente estava na Grécia, naquele tempo era tempo das cartas ainda. Então eu escrevi a carta para ela para mim, daí numa carta ela falou que ela tinha se apaixonado por um francês lá. Olha só. Terminou então por isso carta. que ela ficou. Certo. Mas era um negócio louco, sabe? Porque você sofreu? Muito comprida a história. Sempre sofre, né, bicho? Essas histórias assim, nunca é fácil. Por mais que eu achasse, tudo bem, eu falei, que bom, porque ela tá bem e tal, achou alguém. Nós voltamos junto pro Brasil, eu e ela. E quando voltamos junto, ela foi morar comigo de novo. Então vocês tiveram... Mas ela estava ligada no francês e o francês veio pro Brasil. Eu conversava com ele pelo telefone para ele vir, para ele ficar com ela. No dia que eles ficaram juntos e eu tava no outro quarto, aí a ficha caiu. Entendeu? E aí depois não deu certo, eles foram viajar pelo Nordeste, os dois, né? E aí separou, teve uma hora que eu levei ela para uma comunidade, ela ficou lá e a gente também nunca mais se viu, né? Hoje ela mora na Europa lá. Tem mais história, eu tô cortando um monte aí. Sim. Porque senão são muito relacionamentos. Tá no segundo, né? Tá no segundo ainda. É. Quanto tempo depois você conheceu a terceira? A terceira, eu acho que foi logo depois, porque eu ia na casa de um amigo meu no meio do mato, que é do lado onde que eu comprei uma terra também, que fiz uma cabana. Deixa eu só voltar um pouquinho. O que atraiu, você falou que a primeira, ela atraiu pelo estilo de vida, pelo modo espalhafatoso dela ser. E a segunda? Energético, energético, assim, sabe? É uma coisa que energia. Não tem explicação, né? Faz sentido. Foi sentir, até a primeira vez que eu vi ela, eu achei ela um pouco gordinha demais, eu falei assim, nossa, mas ela é muito gorda, não sei o quanto, sabe? Coisa assim, desculpa aí, não é gordofobia, mas assim, foi a sensação que me deu. Eu não achei ela bonita, momento. Eu não achei ela bonita, mas, sabe, já aconteceu com várias pessoas, assim, à vista a pessoa não é bonita, mas quando você toca ela, existe uma química ali, que no escuro, de olho fechado, e tem uma comunicação que é diferente.
que não passa pela mente, que não passa pelas nossas projeções, né? Então foi isso com ela. Independe do físico. Independe do físico. E ela foi muito parceira, ela estava sempre junta, sabe? Muito presente. Ela sabia, sabe? A pessoa sabe o que você precisa, Sim. ela tá ali para você, né? Tá. Que eu acredito que eu tenha feito a mesma coisa para ela, né? Também não sei, espero que sim. E na terceira, o que que atraiu em primeiro A lugar? terceira que atraiu em primeiro lugar foi o seguinte, a gente ia, né? Uma turminha assim, 3, 5, 10 não, 10 era muito. Pessoa, a gente dormia numa casa que era disso aqui, ó, era 5x4. Então Certo. tinha umas pranchas de madeira que a gente subia do solo assim, fazia uma tarimba enorme e todo mundo dormia ali em cima. E eu acordei com ela em cima de mim, com essa no sonho eu tava com ela e quando eu acordei era verdade. Olha, bicho, esse é um negócio que ninguém explica. Então, Explica-se. é. Tem explicação, mas vamos pular essa parte. Mas não precisa explicar, mas Sim. eu sei, deixa pros, sei lá, psicanalista aí da vida, né? Mas então a gente já teve um negócio também, então teve uma química muito forte também. Ela era 10 anos mais velha que eu, né? Então a gente acabou que ela foi morar comigo lá no mato, no mato ainda não, eu morava ainda na periferia de São José dos Campos, periferia, 11 quilômetros. Era um sítio que era, que tinha água, que tinha luz, né? Essas coisas que eu tô falando. Sim. Então ela era muito boa vendedora, então eu fazia as coisas, eu já estava tirando leite, aí eu fazia queijo, granola, doce, geleia, a gente vendia ovo, eu botava na variante e ia vender na cidade, né? Até que depois chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu acordava 5 horas da manhã, buscar as vacas, ia dormir 10 horas da noite e não parava de trabalhar um segundo. E eu falei assim, não quero mais isso. Aí o que aconteceu? Vendi as vacas, aluguei minha casa e a gente foi para a casa dela em Monteiro Lobato e abrimos um brechó com todas as coisas que a gente tinha. Com tudo. Sim. O brechó tinha roupa, tinha tudo, livro, Tareco, disco. os trem tudo. Tudo, todos os trem. E a minha vida foi ficar sentado lá no brechó lendo os livros, porque tinha muito livro, né? Porque não tinha internet ainda. Não tinha filme ainda, né? Você tinha que alugar na locadora. E eu ficava assim, lendo lá no brechó, esperando o freguês, que aparecia o quê? Meia dúzia por dia, numa cidade pequena, desse tamanho, né? E minha mãe, eu lembro que minha mãe foi com a minha irmã lá e olhava pra mim e falava, mas Chico, isso não tem futuro, o que você tá fazendo aí? Tô vivendo esse momento só. Eu nem sabia, eu nunca sei o que vai ser o próximo momento da minha vida. Se eu sei que aquilo lá tava bom, né? Quanto tempo durou esse relacionamento? Eu acho que demorou uns 3 ou 4 anos, né? E aí acabou que eu quis ir morar no meio do mato. Porque eu queria ir um pouco mais profundo na minha vida, eu queria mais, né? E esse mais não era para fora, não era em termos de dinheiro, nem de ajuntar nada. Obrigado, viu? Sua produção é muito boa, viu? Traz água para mim. São bem treinados. É a mesma pessoa que tá aqui também. O que eu fiz? Eu já tinha construído uma cabaninha no meio do mato de pau a pique com esse meu amigo francês e eu passei a ficar mais tempo nessa cabaninha, sabe? E até que um dia eu percebi que eu não precisava mais voltar para a cidade. E eu percebi que eu queria morar no meio da mata, sem energia elétrica, sem estrada, sem banheiro. Sem brechó, sem nada. E assim, sempre tem uma coisa que ajuda, né? Dá um empurrão na gente. Nesse meu relacionamento das pessoas que eu tava com o brechó, apareceu uma terapeuta, que era, quem conhece, era do Osho, né? Era uma sannyasi do Osho. E a minha ex falou assim para eu fazer uma terapia com ela. E eu fiz a terapia de cromopuntura e comecei a perguntar, porque eu pergunto, né? A história da próxima já, da terapeuta. Sim, essa é a quarta. Ela tinha rodado o mundo, ela fazia coisas que eu acho que eu sonhava em fazer, né? E eu vi ali na minha frente a possibilidade. Aí você se encantou. Me encantei pela próxima. Não pela pessoa, mas pelo que ela fazia, na verdade. Eu sou prático, né, filha? Eu gosto da pessoa pelo que ela faz também. Não é só pelo que ela é, né? Pelo como ela age no mundo, entendeu? As suas atitudes. Sim, porque as atitudes refletem a pessoa também, Sim. né? E aí o que aconteceu? Ela estava construindo uma cabana no meio do mato, eu comecei a construir uma outra cabana no meio do mato e a gente se juntou,
fomos morar junto e E ela como largou. que foi o término do relacionamento com a terceira do brechó? Não sei, só sei que o carro ficou soterrado numa avalanche de terra. É. E porque eu. Mas vocês chegaram a terminar, a conversar? Então, é assim, Ou não- as coisas comigo têm sido, assim, termina, mas não termina, fica uma coisa pra trás e não sei quanto, e desarrasta, parece que vai voltar. E tinha hora que eu falava, gente, mas e agora? Eu tô com duas, o que que eu faço, né? É horrível, não Sim, façam isso, não sim, recomendo. sim. É horrível, porque eu sou lerdo, talvez eu seja muito apegado e não tenha E não é- coragem de dizer não e romper e acabar, entendeu? E também às vezes pode não estar sendo bom para outra pessoa, né? Com Para o certeza não é, sentimento. né? Com certeza não é. O fato é que eu acabei ficando com essa, a gente foi morar no meio da mata. Essa era uma mulher também, acho que 13 anos mais velha que eu, mas era muito descolada e tal, uma nordestina, e era terapeuta. E ela vivia viajando pelo Brasil, fazendo terapia nos outros, né? E eu comecei a viajar com ela e tal, até que ela propôs irmos para a Índia. E eu falei, puxa, eu gostaria de ir se lá tiver plantas medicinais para eu aprender. Não tinha nada disso, mas foi maravilhoso ir para a Índia. Fiz meditação lá com o Osho. Quem tem preconceito com o Osho devia rever isso, porque pode ter acontecido coisas terríveis, mas o trabalho que ele se propõe lá, no ashram lá, é muito legal. Você conheceu ele então? Não, o Osho eu não conheci. Eu conheci o trabalho dos dele. sannyasis dele que deram continuidade ao que ele começou, entendeu? Certo. Que é um centro de meditação, terapia e cura. Certo. É isso lá. E as pessoas falam, ah, muito sexo, sacanagem, não sei o que, drogas, mas não sei quanto. Eu não vi nada disso. Eu vi aquilo que eu precisava ver, que foi um aprendizado intensivo na área da meditação e da massagem. Era espiritual, é mais É coisa espiritual. Se você estiver buscando espiritualidade, você vai encontrar. Se você estiver buscando, você vai encontrar o que você quiser. devassidão, você vai Sim. encontrar peito, gente, porque cada um encontra aquilo que precisa. É isso que é legal. Agora, os preconceituosos, os moralistas, vão achar que aquilo lá é oficina do diabo, né? Porque eles não querem ver E a não pessoa. conhece também, né? Não conhecem, então A eles gente sempre fala daquilo que a taxam. gente não conhece, exato. Eles taxam de horrível, porque normalmente está fazendo coisas que até eles gostariam de fazer, mas nem sabem. E É não um tem desejo coragem. inconsciente que não tem coragem de manifestar. E quando vê o outro fazendo, pinta uma ameaça. Puxa vida, se ele está fazendo é errado, mas na verdade é ele, quem quer fazer é a própria pessoa, né? É isso aí. Bom, com essa aí a gente foi andando e tal, até que o que aconteceu? Como que acabou com essa, né? Quanto tempo depois? A gente foi, depois da Índia, essa aí eu não sei se durou 5, 6 anos, não me lembro mais direito. 6, 7 anos. A gente estava na Tailândia, porque o dólar estava muito favorável pra gente, então a gente foi passear pela Tailândia, e na Tailândia eu percebi que eu queria ir para um lado e ela para o outro, E eu fiquei aprendendo massagem na Tailândia, né? O cara até me propôs ser gerente de uma casa de massagens lá. Não é de sacanagem, é massagem mesmo, gente. Massagem relaxante, massagem terapêutica, né? E aí estavam os dois, um para cada lado. O que aconteceu? Um dia a gente se encontrou. A Tailândia tem milhares de ilhas. Milhares, não sei, muitas ilhas. Eu estava numa ilha, ela estava noutra. A gente se encontrou na capital do país, numa rua lá. Pá! De novo. Aí nós fomos para a Indonésia junto, voltamos pro Brasil. Mas assim, cada um na sua, né? Eu senti que a gente já não estava junto, mas a gente podia, ainda tinha conversa, tinha papo. Companheirismo. Né? Companheirismo, porque ela é uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa. Você fala quantas línguas, Chico? Umas 4, 5, não sei, português, inglês, francês, italiano, espanhol. É. E entendo meia dúzia de palavras do qual mesmo? Alemão. Hoje de manhã você estava falando português de Portugal comigo. Em português de Portugal acho que é mais difícil. Porque pode parecer que mas não né? É verdade. É isso. Tem que meio que enrolar um pouco a língua, sei lá. Bom, daí o que aconteceu? Então, uma amiga nossa levou no sítio lá um menino que tinha 24 anos que mexia com crack. Ele levou para minha companheira ver se tratava ele. Ela falou, de jeito nenhum, não vou mexer com isso. E eu, bobão aqui, cheio do ego, fui tentar tratar do menino, né? Eu vou te ajudar, vou te dar trabalho, vou te dar meditação, não sei o que e tal.
é uma longa história, eu vou resumir. O que aconteceu, lógico, eu não consegui, e ele só afundava mais, e ele me ameaçou, e eu tive que sair correndo do lugar lá com ele com um facão atrás de mim. Por que que ele queria matar você? Porque eu não queria dar dinheiro para ele gastar com crack. Tá. Eu me recusei a dar. Esse episódio é pesado, né? Eu vi a cara do Coisa Ruim pela primeira vez na minha vida. Talvez eu conte em detalhes em outro lugar, esse eu já não contei. Mas o fato é que eu me senti muito vulnerável. O que eu fiz? Fui pro Canadá morar com meu irmão 6 meses. E já ia rompido uma vez com essa terapeuta, né? Solteiro, foi um então, jeito você de já escapar estava, também, sim. né? Já que eu sou lerdo. Vou fugir Deixa eu dar para uma... outro país. Vou ter para outro país Pra que fica mais escapar. difícil, né? Bom, quando eu voltei, eu estava procurando uma pessoa para ficar comigo. No Canadá não fiquei com ninguém. E aí acabei ficando com uma... Você sentia esse vazio, essa falta de ter alguém do seu lado? Faltava alguém junto com Faltava você? porque assim, eu precisava da força dessa mulher para me Impulsionar para me você. impulsionar para a vida, para ter coragem para atuar no mundo. Certo. É Você exatamente achava que isso. não era capaz sozinho? Eu achava que não era capaz sozinho, exatamente. Uhum. Era bem isso, né? E aí eu fiquei com essa médica e tal, a gente ficou acho que uns Essa 7 você anos. conheceu no Brasil? Essa eu conheci no Brasil porque ela era namorada de um amigo meu. Aí a gente começou a trocar e-mail e aí ficamos juntos lá. O que te atraiu nela? Que me atraiu? Era muito carinhosa, muito interessante na conversa. Ela era médica, mas ela era homeopata. Certo. E ela sempre se interessou pela personalidade humana para tratar a causa, para ir na causa e não sabe, ficar maquiando com paliativos, né? Tratando só os sintomas. Então era uma pessoa que estava buscando, Interessante. uma pessoa buscadora, né? A gente ficou junto até um ponto que eu percebi que nossa visão de... Era a mulher do seu amigo. Você perdeu amizade com ele ou não? Não. Ficou não. tudo bem pra ele? Ficou tudo bem, Ficou tudo bem. Quase que eu comprei uma terra do lado desse amigo que era o anterior dela. Mas assim, a coisa parecia que estava indo para trás. Eu falei, não. E eu fui morar na cidade por causa dessa mulher, hein? Olha só, fiquei na cidade com ela e tal. Você se apaixonava? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a paixão, para mim, é uma coisa que acaba logo, né? Eu logo já vou para a vida, assim, prática, sabe? Então, assim, a paixão ela me diz só assim, olha, ali tem alguma coisa. É como se fosse uma luzinha no fim do túnel ou no meio da multidão se destaca alguma coisa, né? É um aviso. E eu, assim, pelas experiências que eu tive de paixão e de eu lembrar, olha só, se ficou na cabeça é porque é importante. Eu lembro do Calbi Peixoto falando numa entrevista de rádio que eu escutava quando eu morava em São José dos Campos ainda, fazendo licores. Eu escutava entrevistas. Eu escutava a Roseli Tardelli no Espaço Informal da Rádio Dourado. E ela levava umas entrevistas legais, porque ela era uma pessoa muito interessante. E eu lembro do Calbi Peixoto falando assim, ele já era velho, né? Ele falava assim, esses jovens que se apaixonam, eles não sabem como isso é... prejudicial. Como isso é dolorido, como isso é ilusório, sabe? Vai logo pra vida, já fala tudo as coisas, pra que ficar enrolando nessa coisa de paixão? Porque isso aí é uma bolha que vai inflar e puf. E isso ficou na minha cabeça, porque eu tava apaixonado na época que eu escutei isso. Eu falei assim, nossa, mas então, ele é mais velho, Então ele que tá eu tô dando um vivendo conselho. é mentira. O que eu tô vivendo é mentira, exatamente, E aí... Ainda hoje é assim, sabe? Eu vou muito logo assim, eu quero ser franco, eu quero falar logo para as pessoas tudo que eu sou, tudo que eu gosto, tudo que eu... As coisas que a gente não fala para todo mundo. Já que eu vou compartilhar a minha vida com essa pessoa, ela tem que saber quem eu sou, para que já apresse os processos. Para que a gente vai sofrer um tempão assim, não vou contar, será que ela vai gostar do que eu vou falar? Será que ela ainda vai gostar de mim? Fala logo, gente, porque se não tiver que não gostar, que seja já logo, termina né? antes, Porque aí é inteiro, aí a coisa Exato. é inteiro. Se gosta dos defeitos, gosta... que nem o padre fala, né? Na alegria e na tristeza, na dor. saúde e na doença. Isso aí, o padre tá certo, gente. Só As que ninguém palavras estão presta atenção, certas. tá todo mundo olhando pro véu da noiva, se o noivo é bonitão, é isso que eles olham. Exato.
Pensando na festa depois das comilanças. Já você sentindo o sabor do bolo, né? Sim, sim. Então com essa daí eu fiquei até como é que foi isso aí? Quantos anos você ficou? Você foi morar na cidade com ela? A gente teve visão de mundo diferente e tal. O que aconteceu? Agora eu tô perdido. Aí essa aí eu fui morar sozinho, porque eu queria levar ela para Minas Gerais, porque eu gosto de mudar de lugar, né? E ela tem a clientela estabelecida e tal, tinha 2 filhos, né? E eu vamos para Minas, não sei o que e tal. Essa é de número 5, né? Essa deve ser, não sei, se vão contando aí, eu não sei. Aí eu propus isso pra ela e assim, eu me encantei com um menino lá que estava em Minas Gerais, que a gente tinha conhecido numa viagem na Argentina, todo mundo, né? E ele que propunha uma horta orgânica lá e aí eu queria que todo mundo fosse, né? Viajar e morar lá e tal. E aí ela falou assim, se você for, Tá terminado. tá terminado. E eu fui. Quando eu voltei, eu tive que pegar minhas coisas, embalar. Pra onde que eu fui? Fui pra casa da minha mãe, fiquei 2, 3 dias lá e fui viajar com o ex da médica Que era um amigo atual, foi pro Paraguai, uma viagem maravilhosa que nós fizemos pro Paraguai. Eu fiz um texto, que chama-se assim, o Paraguai que o Brasil não conhece. Porque a gente tem uma ideia de Paraguai que não é real, né? não é real. E eu viajei lá dentro, eu vi o povo paraguaio, eu vi o quanto igual que eles são, vi a história do Paraguai. Tem um texto enorme que está no blog da WordPress, vocês procuram. O Paraguai que o Brasil não conhece. E quando eu voltei do Paraguai, ela quis voltar de novo comigo, a médica, mas não rolou. E eu fui morar na casa de um ex-amigo meu, né? Que ele era casado com uma menina lá e eu fui morar num quartinho lá. Certo. O que aconteceu? A menina ficou com ciúme, né? Porque ele dava muita atenção pra mim, a gente conversava muito. E ela pediu pra eu cair fora. Aí eu fui pra casa da vizinha, que a vizinha tava solteira. O meu amigo achou que tava juntando nós dois já, os dois solteiros. Mas eu fui morar num quartinho lá na casa e fiquei quase 1 ano nesse quartinho, fazendo horta, trabalhando no Museu do Folclore. Sozinho até então? Esse fiquei sozinho, Esse tempo eu fiquei sozinho. Conseguiu? Consegui. Foi bom? Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar o pessoal de Umbanda e Candomblé para fazer vídeo, né? E o meu amigo, né, que era amigo do dono da dona da casa que eu tava, ele me falou que ia ter uma oferenda para Ogum no fim do ano que ele fazia, porque ele era de Ogum. Perguntou se eu queria ir, eu falei, eu quero, porque nessa oferenda você pede alguma coisa, sabe? Então, era inhame, fubá e mel que tinha que levar. E eu tinha as 3 coisas, porque mel era uma coisa, eu sou tipo abelha, né? O inhame eu tinha plantado e o fubá eu tinha comprado, sabe? De moinho, assim, fubá de moinho de pedra. Então era tudo muito pessoal, né? Era verdadeiro. Tava fluindo. E eu fui lá, fizemos a oferenda e eu pedi que se abrisse os caminhos do amor. Mas um amor no sentido amplo. E logo depois acabei encontrando uma pessoa que era uma pessoa que eu conhecia pela internet e a gente acabou ficando junto, que foi a Adriana, né? Mas espera aí, nós estamos na 6ª. Acho que tá. Mas cadê a 7ª? Você já perdeu, eu já perdi se a perdeu. conta, né? Depois vocês fazem a conta, não interessa o número. Interessa? Pra que número? É número é número. O que interessa é o que eu vivi, a história que eu tô contando pra vocês. Certo. Não, fala a verdade. Adriana foi a última. Foi, Você conheceu pela internet? Mas em algum site de relacionamento? Não, porque é o seguinte, a gente morou na mesma área militar. E aí a gente se propôs, assim, aqueles grupos, né, de ex-amigos, né? Eu não conhecia ela. Certo. E escrever uma história coletiva, um livro coletivo, porque eu acho que é possível isso, né? E aí cada um contava um pouquinho da sua história. E quando ela entrou na conversa, sabe assim, puf, acendeu aquela luz que eu falei, essa pessoa é interessante. Por que era interessante? Porque ela falou que do padre, que era o padre na época que a gente morava lá, que o padre permitia que alguém que não fosse católico, que até era de uma religião espírita, desse catecismo para as pessoas. E o padre casava pessoas sem fazer aqueles cursos que tinha que fazer, sabe? Eu falei, nossa, era um padre eu moderno. quero conhecer esse padre. E que o padre talvez tinha tido filho, tinha um relacionamento com uma mulher e tal. Eu falei, quero conhecer essa história.
alguém que lançou essa história e pelo jeito que escreveu, eu me interessei, né? Aí quando eu fui conhecer a pessoa parecia muito rica, muito distante, muito cheia de... Quem? O padre? Não, o padre já tinha morrido. Ah, já tinha morrido. Quando eu fui conhecer essa figura, Adriana. Ah, tá. É. Eu achei ela muito com cara de rica, né? Certo. E eu achei, não tem nada a ver, né? Mas com o tempo a gente foi vendo que tinha e tal, como vivemos 7 anos juntos, né, com ela. Até que com ela também foi, acho que ela era muito ligada à família, ao cachorro, e eu ficava, a abelha não tinha muito, na hierarquia estava lá embaixo, Mas foi bom enquanto durou, e daí aí eu fiquei me sentindo meio livre, né? Uma abelha perdida no tempo, em busca de si mesmo e com muita permissão, né? Permissividade e coragem de ser a gente mesmo, sabe? De experimentar todas as possibilidades de ser humano, né? Então aí, assim, por isso que a gente está aqui agora fazendo esse filme, essa pessoa que sou eu mesmo, está me entrevistando a mim mesmo. Você tá sozinho agora? Então, eu me propus não entrar num relacionamento que fosse aquele padrãozinho, sabe? Assim, eu sou o homem, você é a mulher, a gente tem que fazer isso porque homem faz isso e mulher faz aquilo. Então, nesse sentido, sim. Então, eu estou muito mais livre de ter uma moradia, de ter um relacionamento, alguém. de ter. Por que ter? Sem eu prefiro rótulos. ser aquela pessoa que está disponível para as melhores experiências que a vida me traz a cada dia. Eu acho que é isso. Me define melhor. Você está apaixonado? Estou apaixonado pela vida, por mim, pela coragem que eu estou tendo de ser eu mesmo, sabe, nesse momento. Aquela paixão, então, Não. Que o padre falou... Que consome... Não, que o padre não, que o Calbi falou. Que o Calbi que não. consome, então você aprendeu a não sentir mais. Eu aprendi que isso, cada vez que começa a acontecer, eu me retiro e observo o Chico se apaixonando, entendeu? E assim, é gostosinho, você se deixa, sabe? Mas eu não pauto as minhas escolhas baseado na paixão, com o calor da paixão, porque você entendeu? aprendeu com ela que... Porque vai dar cabeçada, vai ter sofrimento, vai ser dolorido, entende? Acho que é isso. Certo. Então hoje você não tem mais aquele lance do primeiro relacionamento de estar sempre em busca da mãe. Então... Ou ainda tem um resquício disso? Eu não sei, porque do inconsciente a gente não sabe, né? E eu tive a consciência de que eu estava fazendo isso, e foi até interessante, porque quando eu tive esse insight, né, eu me senti assim, usando as mulheres que eu tinha tido na minha vida, e senti necessidade e pedi perdão por ter usado as mulheres, né, como se fossem substitutas de mãe. E foi engraçado porque a gente estava sem se falar há um tempo, e você mandou uma mensagem para mim no dia seguinte, falando: Chico, por que eu estou pensando tanto em você? Daí eu falei para você, porque eu estava pedindo perdão pela essa coisa que eu usei vocês como se fossem minhas mães, né? Como se fosse a minha mãe, né? É isso. E qual a mensagem que você deixa para essas mulheres que passaram pela sua vida? De gratidão, porque vocês me proporcionaram, né, essa experiência que eu precisava ter para ser quem eu sou hoje. E porque eu não nego, eu não acho que foi errado, né? Pode ter sido difícil, mas foi necessário. Então, gratidão a todas e a todos que me ajudaram nessa caminhada e que me aceitaram do jeito que eu sou. Chato e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, sempre quando você pensa nelas, é sempre com amor. Eu acho que... E gratidão. Mesmo que teve momentos e atitudes que elas fizeram que foi duro pra mim, né? Golpes assim, eu não consigo ter raiva. Não sei. Talvez seja até ligado à coisa da mãe, porque a minha mãe deu o melhor dela, né, para mim. E eu acredito também que essas mulheres deram o melhor dela. Você aprendeu mais com as coisas boas que elas fizeram ou com as que você considera ruim? Eu não consigo separar. Eu acho que aprendizado é aprendizado a qualquer momento e depende da gente estar aberto e dizer sim para a experiência, né? Vai ser difícil se a gente se negar a fluir com o que a vida está dando. E vai ser mais fácil se a gente abrir o coração, né?
Então eu não consigo ver se tem um que é melhor que o outro. Eu acho que as duas são necessárias, né? É o yin e o yang, um não existe sem o outro. Então não tem um que é mais, outro que é menos, não sei. E lógico que a gente, nesse momento, por exemplo, eu estou muito bem, né? Estou com saúde, estou vivendo uma amizade muito legal, estou encontrando pessoas, E isso era maravilhoso. Tá realizado. Mas também teve experiências muito fortes, assim, que eu levei rasteira, sabe? De gente que traiu e coisa. E todos são válidos, porque em ambos a gente aprende. Tudo é aprendizado. Um é difícil, o outro é mais prazeroso, né? Mas lógico que a gente busca o mais prazeroso sempre. Só que é impossível, porque não tem, né? Não tem só prazeroso. Sim. Só prazeroso. A gente não aprende, né? Quando é só coisa boa, você acaba que É não ilusão, aprendendo. é fantasia, né? Sim. É isso mesmo. Porque a vida, ela é dual. Sempre tem dois lados de tudo. Então, esse negócio de dual, teve 2, 3 anos atrás, me veio um insight de que essa vida, essa encarnação nesse planeta, ela é um aprendizado e é uma escola. Então, a gente nunca vai ser além dessa dualidade, a gente nunca vai conseguir resolver e ficar tudo maravilhoso nessa Terra aqui. Então, essa Terra, esse planeta, é uma escola onde a lição é essa. No momento que você aprende a lição, você transcende. Aí, eu imagino que vai se abrir uma nova realidade para você encontrar o próximo desafio. Infinitas possibilidades. E aqui é assim. Não adianta você se revoltar que aqui é terrível, sabe? Porque não sei quem é sacana, porque os políticos, porque os padres, porque as pessoas filhas da mãe, porque a violência, e botar a culpa nos outros. Não, isso é perfeito do jeito que é, porque é necessário existir isso. É pedagógico. Para nós aprendermos isso aí. É isso. Chico, agora um pinga-fogo, bate-bola. Um amor. Ou defina o amor. Definir amor, eu não sei definir amor. Amor é entrega. Não vou falar palavra, não frase, é melhor frase, né? Entrega. Um hobby. Hobby, internet. Um esporte. Esporte, caminhar pela mata. Sim. Por isso que você estava tão bem na trilha que nós fizemos, se sentindo super à vontade. A mata é minha casa. Uma comida. Aquela que eu fiz está quentinha esperando. Sem tempero. Pra ela, né? Deixa ela ficar velha pra ela ver também. Ela vai adorar comida sem tempero. Um lugar que você fala, aqui eu moraria. Qualquer lugar. O mundo. Qualquer lugar. Onde você está agora? Onde eu tô agora. Aqui é minha casa. Um bicho. Águia. Olhos de águia, visão da águia. Uma cor. Azul. Azul. Da cor da casa. Azul da cor do mar. Fala uma frase que você gostaria de deixar para a humanidade. Melhor, antes disso, o que você gostaria de ver escrito, de deixar escrito na sua lápide? Vai cuidar da sua vida. Tô olhando o morto, o que o morto escreveu. A gente queria passar no cemitério ontem para ver as lápides, lembra? Eu adoro frases de cemitério. E uma frase assim que você deixaria para a humanidade, para as pessoas. Coragem é um ato. Como é que é? Não, eu já sei, lembrei. Coragem é um caso de amor com desconhecido. Vá. Se você sente o impulso, vá. Osho Rajneesh. Obrigado, Osho. Agradecida, Corpo, por essa entrevista. Adorei. Conhecer um pouquinho mais de você. Então eu tenho que agradecer também, porque o entrevistador é super importante. A gente interage com o entrevistador. Na hora que ela saiu daquela cadeira para pegar água, para quem que eu tava falando? Você se sentiu sozinho? Eu me senti assim. Assim, é importante. Não porque era você, né? Não porque era uma mulher, mas é uma pessoa, assim. O jeito que a pessoa interage com a gente puxa coisas diferentes e sai de maneiras ditas a mesma coisa às vezes,
ditas de maneira diferente. Então é muito importante. Fui uma boa entrevistadora? Foi uma boa, ótima entrevistadora. É. É isso que eu tô querendo dizer. Tudo isso para dizer que você foi uma ótima entrevistadora e que tinha que ser você para falar isso aí. Essa entrevista Se vai sentiu bombar, à hein? vontade. Vai você bombar. acha? Vai. Gente, agradecida novamente, Chico. Vai ficar gravado para sempre no meu coração e no seu. E no canal também. Eu não gosto muito dessas coisas para sempre, né? Eu gosto assim. Para sempre até que dure. Até que dure, pode crer. Isso. Falou Vinícius de Moraes, né? Não sei. Acho que é. É. Que o amor seja eterno enquanto dure. Enquanto dure. É isso aí. É isso aí, gente. Um cheiro no coração. Que seja eterno. Agradeci que seja eterno Enquanto dure, porque depois fica mole. Sempre com suas acho que foi gracinhas. Não, deve ser a Dercy Gonçalves que baixou em mim. Aqui agora. Aliás, você tem vários personagens. Eu sou canceriano como a Dercy. E você é um ótimo ator também. Você incorpora o personagem daquele momento. Você acha mesmo? Eu achei agora no momento da entrevista, por exemplo, você estava sendo o entrevistado. Você estava relembrando as histórias passadas. Isso estava. Me coloquei no comentário. E estava assim no seu semblante. Você era aquele homem daquele momento, vivendo aquela história. Porque tinha alguém importante, né? Me dando, como fala? Me dando poder. Para que eu podia ser isso aí. Sendo me você autorizando. mesmo. Me autorizando. Permitindo. Isso aí. Agradecida. Namastê. Te amo. Namastê. Belezinha. Pronto. Ai, adorei.